Muito bom dia, alunos do 7º ano. Hoje a gente vai dar início ao capítulo 12. É um capítulo que eu também amo muito estudar, né? Tudo bem que eu sou super fã dos micro-organismos, eu já deixei isso bem claro. Mas planta é muito especial para mim porque eu sou uma bióloga com especialização em fisiologia vegetal, né? Eu trabalhei muito tempo com botânica. Então eu gosto muito de estudar planta, né? Não sou uma pessoa que cria plantas muito bem, né? Elas ficam lindas, maravilhosas. E como eu não, depois, quando eu não uso agrotóxico, elas acabam morrendo para alguma praga aqui. Ou às vezes a praga sou eu mesma, né? Eu que acabo contaminando. Então, eu gosto muito, mas não tenho muita habilidade de mantê-las por muito tempo. Quem quiser acompanhar no livro é o capítulo 12. Já fala do reino Plantae, ou reino Metafita, né? Para quem gostar de falar, depende muito da modernidade do livro que o profissional está usando, né? No nosso é Plantae. Quem gosta de uma coisinha mais antiga é Metafita. Fita significa planto, né? Então, vem de luz, na verdade, mas a gente tem sinônimo de planta. A gente vai falar das plantas, das criptógamas e das fanerógamas. No meu slide, talvez não tenha esse termo, né? Eu nunca gostei muito de usar porque eu acho tolo. Mas no livro de vocês tem. Eu acho redundante, sabe? Mas, a nível de ilustração, as criptógamas, elas não têm sementes, né? Elas são plantas que dependem exclusivamente da água para sua reprodução. Então, elas nem têm fruto, não têm semente, não têm flor. Elas praticamente não têm órgãos, né? Não tem todas as partes da planta. São as briófitas, que são muito parecidas com as algas, inclusive até o nome dos órgãos falsos delas são iguais aos órgãos das algas, né? Então, os tecidos dela não são tecidos de planta, não são órgãos de planta, apesar dela ser uma planta. Então, a gente tem as briófitas, que são essas minúsculas plantas, e temos as pteridófitas, que eu amo de paixão, acho que são lindas, maravilhosas. Como exemplo mais conhecido, a gente vai ter a samambaia. Eu acho que as mães de vocês aqui que são viciadas em plantinhas, acho que quem é viciado em plantinha tem que ter uma samambaia em casa, né? Eu tenho uma selvagem. Ela não é tão bonita como as mães de vocês têm, que compram nas casas de vegetação, né? Eu colhi ela da natureza, então ela é grande, é desembestada, né? E ela cresce mais reta, assim, né? É uma vegetação, tudo bom? Bom dia. É uma vegetação, assim, né? Mais ignorante. Deixa eu ver se aqui tem aqui no livro de vocês. Não, aqui tem no livro de vocês aqui a samambaia havaiana, uma samambaia mais bonitinha, né? Aqui tem no meu livro, a que eu tenho aqui, ela é mais bruta. Se a gente tivesse na sala de aula, eu ia levar umas folhas para a gente fazer prática, né? Mas como a gente não está na sala de aula, vai ficar para um outro dia. A gente faz um cursinho aí, a gente faz aula de identificação de plantas. Então é isso, tá? Criptógamas são plantas sem sementes, normalmente dependentes da água para absolutamente tudo, inclusive e principalmente para a reprodução. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Quiserem participar, por favor, fiquem à vontade, todos vocês. A Ana não está aqui na aula, né? Por isso que está tão silencioso hoje, eu estou até estranhando. Luísa, você está aí? A Luísa Paulina, a Maria, o Alberto, o Miguel, a Raíssa, que estranha, a Raíssa entrar com a câmera desligada e em silêncio. Isso também não é normal. Raíssa está entre nós? Raíssa? O Alberto deu um ok aqui. Ela Ela tá. respondeu no chat. A Raíssa. Por que tá respondendo no chat? E por que eu não tô vendo o chat? Agora eu tô. Temos também a Alice aqui, que já não aparece mesmo. A Paloma, muito silenciosa. Paloma está aí, diga um oi. O Iane, deu um sinal de vida aí. Meu Deus, que sinal curto, nem ouvi. O Iane. Eu acho que. Ah, tá. Clara. A Clara, acho que eu já ouvi a voz dela hoje. Clara, tudo bom aí? Oi. Clara tá acordada. Queridos, Maria dos Pedro Iago também. Dá um salve aí, Pedro Iago. Bom dia. Bom dia. Assunto novo, né?
É interessante que muitas pessoas estão perdendo aula, mesmo não sendo a última aula. Mas depois eu converso com a Larissa sobre isso. Vamos lá, começar. As fanerógamas já são as plantas... As fanerógamas. É um termo muito difícil de falar para mim, que tem uma gagueirazinha. São as plantas mais evoluídas, são as mais conhecidas de nós outros. Elas possuem sementes, caule, flor, fruto, né? Tem uma que não vai possuir flor nem fruto, mas por aí vai. Ela já tem uma boa quantidade de órgãos. Uma coisa que eu quero que vocês entendam sobre as plantas. A gente vai estudar da menos evoluída até a mais evoluída, certo? Entendam que com a evolução, as plantas foram ganhando órgãos e foram dominando o planeta. Quem vocês acham que existe em maior quantidade nesse nosso planeta Terra? As plantas menos evoluídas ou as mais evoluídas? As mais evoluídas. As mais evoluídas, pela lógica, né? Se ela é mais evoluída, se ela domina técnicas a mais, é óbvio que o sucesso dela em dominar o planeta vai ser maior, certo? Então a gente vai começar da pequena, que não tem tanto sucesso, porque não cresceu na vida, literalmente. E temos, né, as mais evoluídas que dominaram o planeta e para isso elas escravizaram os animais, inclusive nós. As plantas são muito espertas e fazem a gente trabalhar para elas, né? Em troca, elas nos dão oxigênio, comida, madeira, felicidade, né? Vamos lá, agora sem palhaçada, começar a aula de fato. Temos aqui com esse tema lindo, maravilhoso que eu amo. Ó, a Larissa chegou. Vamos começar com um assunto que eu particularmente amo. Daqui para frente eu fico até com preguiça de dar aula, né? Depois de planta, quando chega animal, eu fico com uma preguiça, porque eles são gigantescos. Aqui eu tenho uma foto de uma das minhas flores favoritas da vida. Eu acho que ela é a favorita de muita gente, né? São as orquídeas. Particularmente uma orquídea roxa, por motivos óbvios. Não sou obrigada a me justificar com relação à cor, todo mundo sabe. Eu acho muito interessante essas veias que ela tem, né? Dá a impressão de que a circulação sanguínea aí dentro, que ela tá viva. Então eu gosto muito dessa flor. Também gosto muito da flor de maracujá. Além do cheiro, eu acho ela muito assustadora. E o fato dela ser assustadora me faz achar ela muito bonita. A orquídea é uma das enganadoras, né? Que exploram a gente. Então eu tenho aqui um desenho de evolução. Vocês estão conseguindo já visualizar a apresentação, queridos? Eu tô também. A gente tem aqui um desenho de evolução, né? A gente tem reino fungi, ele está relacionado com o reino das plantas, né? A gente tem o reino protista, aqui um pouco mais distante. O reino monera, que é o reino das bactérias, que também está associado ao reino das plantas, porque tanto fungo como bactéria trabalham para as plantas. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas o fungo fazia associação com algas e com plantas, né? Com algas a gente chamava eles de líquens e com plantas a gente chamava de micorriza, certo? As bactérias também. Existem bactérias no solo que trabalham para fornecer nutrientes para as plantas. E, em troca, tanto as bactérias como os fungos, eles recebem glicose, eles recebem alimento, tá? Então, eles fornecem nutrientes e recebem, em troca, alimento. Então, é muito comum as plantas colocarem todo mundo para trabalhar para elas. Elas colocam fungo, elas colocam bactéria, elas colocam animais. Quem pode me dizer, isso vale 2/10, quem pode me dizer uma forma de como os animais trabalham para as plantas? Eles espalham a semente. Muito bem, eles espalham a semente. A Paloma tentou falar alguma coisa, mas eu não consegui entender. Você quer falar? Foi? Tava ouvindo alguma coisa. Eu falei comendo o que tá em volta dela. Mata. Isso também. Tá? Então, mesmo que a gente não entenda isso, a gente está sempre cultivando plantas, né? Acho que o Jefferson já conversou sobre como houve, de fato, o desenvolvimento da humanidade. Foi quando a gente descobriu a agricultura, né? Que a gente estava lá, nós como homens das cavernas, comemos a fruta, jogamos lá o caroço e, de repente, nasceu uma árvore daquela fruta, uma plantinha daquela fruta. E a gente raciocinou. Eu não preciso mais ficar me mudando para lugares que tenham alimento. Eu posso plantar o alimento e
vou poder ficar aqui, né? Então, depois que a gente desenvolveu a agricultura, a gente desenvolveu a pecuária, e aí a gente deixou de ser nômade e começamos a ter residência fixa. Então, as plantas, elas foram o início da nossa evolução também, como pessoas, né? Elas deram a gente um sinal de que a gente podia escolher um lugar para chamar de lar. Então, a gente tem até hoje essa tendência de procurar lugares com vegetação, procurar lugares com água, para que a gente fixe naquele lugar, para que a gente literalmente crie raízes. Então, as plantas, elas estão sempre ligadas a nós, tá? Elas nos manipulam muito bem. A gente manipula elas também. Então, fungos, bactérias e animais trabalham para plantas, né? Protista, gente, nem tanto. Tanto é que ele tá bem aqui no canto, não tá tão ligado. Vocês estão vendo, ó, que reino animal tá ligado, tem um tracinho aqui que vai ligar. O reino fungo tá ligado, né? O reino das bactérias, ele tá ligado. Mas o reino protista, ele tá levemente separado. No entanto, existem alguns protistas que auxiliam as plantas também, né? Mas ela consegue conectar todo mundo. Nós não, nós os animais. A gente manipula os outros seres, mas, tipo, a gente não participa ativamente deles, né? A gente não trabalha para animais, os animais trabalham para nós. Bactérias a gente explora, fungo a gente explora, né? Protista a gente quer exterminar. Agora, planta não. As plantas, elas conseguem unir todo mundo, para todo mundo ter lá sua funçãozinha. Então, elas são, para mim, elas são o reino central, certo? Características gerais. Isso aqui são coisas que todos os grupos das plantas têm. Nós vamos estudar 4 grupos. Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. A gente vai também entender o porquê desses nomes, tá? Características que todas elas têm. É sempre o meu primeiro slide. Características gerais. Todas são eucariontes, óbvio, né? Elas são pluricelulares, né? Ou multicelulares. Elas não são microscópicas, né? Microscópicas. A gente consegue visualizar bem cada uma delas. Ver as estruturas, ver o tamanho, ver onde tem planta, onde não tem e tudo mais, né? Elas são autótrofas sintetizantes. Então, elas, fotossintetizantes, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Ah, professora, mas você está falando isso, mas colocou aí embaixo um monte de foto de planta carnívora. Sim. Mesmo as plantas sendo carnívoras, né? A gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 exemplos de planta carnívora. Essa aqui que tem um copinho com tampa, ela tá com um rato dentro dela. Então, ela consegue comer até pequenos mamíferos. As plantas carnívoras, elas se alimentam desses nutrientes do corpo dos animais, né? Pequenos roedores, insetos e alguns répteis. Mas elas também realizam fotossíntese, tá? A nutrição carnívora delas é secundária, né? Mas a primária é a fotossíntese. O que faz elas crescerem, ficarem verdes, vistosas e se desenvolverem é a fotossíntese, tá? A carne é algo secundário, é um nutriente que ela busca a mais, uma coisinha a mais, certo? Um plus. Mas a maioria da alimentação delas vem da fotossíntese, então, mesmo as carnívoras, a gente vai chamar de indivíduos autótrofos. Então, qual é a fonte de alimento das plantas? Geralmente ou totalmente autótrofas, tá? Mesmo as carnívoras. As plantas carnívoras complementam sua alimentação, né? O cipó-chumbo é uma planta parasita. Então, o cipó-chumbo é outra espécie de planta, tá? A Ana vai entrar aqui, gente. Então, liguem aí as câmeras, a maioria que puder. Eu não posso não, porque o pessoal tá carregando. Então, o cipó-chumbo, ele vai se unir. Alguém já viu gavinha de maracujá? É como se ele fizesse um cachinho. Mas o maracujá, ele não é uma planta parasita, tá? O cipó-chumbo, ele mata. Ele cresce, né, em volta de uma árvore, ele ninha na árvore e ele começa a beber os... Que alguém falou aqui? Ele começa a beber os nutrientes das plantas, certo? E ele consegue, com o tempo, matar esses vegetais. Então, é um outro tipo de alimentação. Porém,
Mesmo assim, o cipó-chumbo ainda é autótrofo. A maior parte da alimentação dele, mesmo ele roubando nutrientes de outras plantas, a maior parte da alimentação dele ainda vem da luz, certo? A característica dessas plantas, delas procurarem esse tipo de alimentação secundária, pode ser falha na raiz. Elas não conseguem adquirir, ao longo da evolução delas, né, não conseguiram adquirir nutrientes suficientes para o seu crescimento, então elas começaram a buscar outras fontes de nutrientes, né? Não exatamente de alimento, né? O alimento é bem claro, vem da luz. Mas os nutrientes elas tentam buscar em outras fontes, como pequenos animais, no caso das carnívoras, e roubando de outras plantas, no caso das parasitas, tá? A área da biologia que estuda as plantas é a botânica. Eu sou botânica de formação, né? Todas as minhas pesquisas, com exceção das pedagógicas, né? Porque eu fiz licenciatura. Então, com exceção das pedagógicas, todas as pesquisas que eu desenvolvi, 95% delas foram na área de botânica. Então, eu sou especialista em planta, né? Eu trabalho com outras coisas, eu gosto de outras coisas, mas eu sou especialista em planta. Apesar de não ter talento para manter uma planta viva. Que ironia, né? Eu sou especialista. Então, na teoria, eu deveria entender tudo, né? Na prática, é outra história. Mas eu deixo morrer porque eu não uso agrotóxico. Eu me recuso. Aí acontece isso. Aqui, nós temos as divisões, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem 2 grupos que se subdividem. Cada grupo vai se subdividir em 2. Essas 2 primeiras, Bryophyta e Pteridophyta, são daquele primeiro grupo que não tinha semente e dependia da água para tudo. As criptógamas. Esse segundo grupo, né, Angiospermas e Gimnospermas, são um grupo mais evoluído, que desenvolveu mais órgãos, tá? Então, eles são independentes e exploram os animais. Não só os animais, né? Mas muitos outros seres vivos de outros reinos. A gente não estuda muito bem dividido em criptógama e fanerógama. A gente estuda só assim mesmo. Bryophyta, Pteridophyta, Gimnosperma e Angiosperma. Vocês não precisam se preocupar com aquela divisão dupla, porque ela não é muito usual, né? Ela é mais usada só lá na faculdade. Então, aqui, a menos que vocês queiram seguir a carreira da botânica, da agronomia ou da zoologia, se vocês forem seguir qualquer uma dessas 3, aí sim, vocês vão ser bem cri-cris com isso. Mas para fins de estudo, a gente não usa mais aquela subdivisão. Ela não é muito utilizada. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de Bryophyta, que é um musgozinho. Aqui de Pteridophyta a gente tem a samambaia, né? Que a gente ia fazer a prática, mas não deu certo. Esse aqui é um desenho de samambaia comum, das que as mães de vocês compram nas lojas de planta, né? Não é o tipo selvagem. O tipo que eu cultivo, ele não é assim, né? Que vai estreitando até o final. Ele tem praticamente as mesmas dimensões até o final, porque é um tipo selvagem, né? Ela não é tão bonita, porque ela não foi domesticada para ficar bonita. Quem é que tá aqui no bate-papo? Tá, tava certo, professora. Certo. Certo. Tava checando aqui o bate-papo de quem não gosta de falar mesmo. Então, aqui vocabulário específico, isso aqui, certo? É um glossáriozinho que eu mesmo escrevi para vocês. Se vocês quiserem essa apresentação, depois eu mando elas para vocês em PDF, tá? Criptógamas, né? Cripto significa escondido, gametas escondidos. Então, são as briófitas e as pteridófitas. As estruturas reprodutivas delas são escondidas, né? E não existem sementes, né? Tá mais para esporos. Fanerógrama, fanero significa visível, que a gente pode ver. Então, são as gimnospermas e as angiospermas, que a gente consegue ver fruto e semente, né? Se tiver fruto, não é o caso das gimnospermas. Temos também outra divisão, que é espermatófitas e traqueófitas, né? Espermatófitas são aquelas que têm sementes, né? São plantas com sementes, os 2 grupos, gímino e ângio. E as traqueófitas são as plantas que possuem vasos condutores. Vasos condutores, gente, são como se fossem as veias das plantas, mas no lugar de circular sangue, circula produto da fotossíntese, que no caso são os açúcares, né, o alimento da planta, e por outro vaso, porque ela só tem 2, por outro vaso vai circular a água e os sais minerais do solo,
certo? Então, a planta ela tem vasos em sentidos diferentes. Ela tem um vaso que vai de baixo para cima e tem um vaso que vai de cima para baixo. O que vai de baixo para cima? Vocês acham que nesse que vem do solo circula o alimento da planta ou circula os nutrientes? O que é que vocês acham? No que vem de baixo para cima, nutrientes, muito bem. É óbvio que é os nutrientes, né? O quê? A água, o potássio, o cálcio, vários outros nutrientes que eu não lembro agora, alumínio, uma série de coisas que as plantas consomem para conseguir crescer, certo? Então, tudo isso, esses sais, eles vêm do solo, junto com a água. Aliás, diluído na água. Então, esse vaso, que a gente chama de xilema, ele conduz de baixo para cima. Então, ele vai levando os nutrientes para toda a parte da planta, para que todas as partes da planta se desenvolvam. E o vaso que desce, né, obviamente, de cima para baixo, é o vaso que vai transportar o produto da fotossíntese, que são os açúcares, né, a glicose e outros tipos de açúcar lá. É produzido na folha, né, onde ocorre a fotossíntese. Então, quando acontece a fotossíntese, esse produto é gerado e ele é distribuído pela planta, da folha que fica em cima para baixo, né? Todas as partes da planta recebem glicose também para auxiliar no desenvolvimento. Então, eles têm sentidos diferentes. E se a gente for no livro de vocês mesmo, na capa do livro de ciências, tem a foto de uma célula vegetal. Então, vocês vão conseguir ver esses vasos, o xilema e o floema. Quem tiver com o livro por perto e olhar para a capa, a parte roxinha é o floema. É bem grande, né? Por onde é transportada a glicose. E a parte em verde é o xilema, ele é um pouco menor e é por onde é transportado a água e os sais minerais. Então, a gente consegue ver tranquilamente por essa célula vegetal da capa do livro de vocês. A gente veria essa célula lá no laboratório da UFAL, a gente sempre faz o teste, mas por motivos óbvios de pandemia a gente não vai conseguir ver esse ano. Mas não tem nada não, que ano que vem a gente dá uma passada lá. Então, começando mesmo, deixa eu ver quanto tempo ainda a gente tem. Até as 28. A gente vai ter início com as briófitas. As briófitas são vegetais minúsculos, tá? Muito pouco desenvolvidas, né? Mas foram as primeiras a surgirem na Terra como vegetais, né? Tivemos a alga e da evolução da alga a gente teve os vegetais. E o primeiro foi a briófita. Quem aqui já observou que quando chove no quintal fica escorregadio? Até a mãe da gente diz, cuidado para não escorregar aí na calçada, porque tem lodo e tal. Já ouviram essa expressão? Inclusive, já observaram que o chão fica esverdeado, o chão, algumas paredes perto dos lavadores ou caixas d'água, fica esverdeado. Isso que a gente chama de lodo, na verdade, são briófitas, né? São plantas minúsculas, né? A gente consegue visualizá-las, mas a gente não visualiza bem todas as estruturas presentes nelas. Deixa eu ver se eu coloquei uma foto maior. Ó, aqui. Olha só que tipos de... Deixa eu colocar isso aqui em cima. Que tipos de musgo a gente consegue ter na nossa casa? A gente vê ele mais ou menos assim, como essa figura aqui de baixo. Deixa eu ligar o meu laser. A gente visualiza elas dessa forma, tá? Estão vendo esse laser, né? Visualiza elas dessa forma, como um tapete de veludo verde. E a gente escorrega, né? Eu particularmente sou mestre em escorregar, né? Em briófita. A gente visualiza ela assim. Mas tem várias espécies de musgo. Ó. Se a gente for empurrar para bem pertinho com um microscópio ou uma luva, tem essa que parece um trevo ou um coentro, uma folha de coentro. Tem essa aqui que parecem pequenos pelinhos, certo? E tem essa com pelos mais alongados. Então, a gente pode ter uma dessas 3 espécimes no nosso quintal. E elas têm, ó, essas estruturas aqui, que são as estruturas reprodutoras delas, por onde saem os esporos, certo? Para eles se multiplicarem. Essas danadinhas se multiplicam muito rápido, mas elas se multiplicam rápido em ambientes com água. Como é que elas surgem? Elas surgem no inverno, ou elas vão surgir em ambientes em que a gente joga água constantemente, tanque de lavar roupa, as cisternas, né? E por aí vai. Próximo de rios, né? Paredes onde a infiltração, elas gostam de surgir, então elas precisam de água constantemente. Sem a água, elas não se reproduzem, então rapidamente elas desaparecem, né? Se o seu quintal for calçado ou a sua calçada tiver recebido muita água,
vai ficar escorregadio dessa forma. Mas assim que o sol brotar por 2 dias, aparecer o sol, elas já morrem, né? O sol já faz o extermínio delas, porque para de chover e elas não conseguem sobreviver, porque elas não têm raiz. Então, tudo delas vem da água. Sem água, elas ficam inúteis. Então, aqui, é o grupo de plantas mais primitivo. Então, foi o primeiro grupo de plantas. Gente, eu tô gravando? Tô. Foi o primeiro grupo de plantas a surgir, a fornecer oxigênio em quantidades consideráveis, né? Muito para além das algas, né? Elas são pequenas, né? Com no máximo 20 centímetros de altura. Então, isso vai variar. Tem doutrina que vai dizer... Doutrina não. Tem cientista que vai dizer que elas alcançam no máximo 10, né? Tem cientista que vai dizer que elas alcançam 20. Então, isso é um dado que vai variar de cientista para cientista, tá? Vamos colocar que elas alcançam até 20. Mas pode ser que no livro de vocês, eu não sei se tem aqui, pode ser que seja até 10. Não significa que está errado, tá? Significa que eles consultaram um biólogo específico. Eu consultei outro. Elas são avasculares. Toda vez que o A aparece, gente, a gente já sabe que é negação, né? Isso a gente vê lá em português. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Sim, Raíssa, eu tô vendo que você tá saindo a instabilidade na internet, tudo bem. Mas se você ficar com dúvida, não esqueça de consultar a aula lá no YouTube mais tarde, tá? Eu vou estar postando essa aula lá de tarde. Então, elas são avasculares porque elas não possuem vasos condutores. Esses vasos que eu acabei de falar, que a gente tem a fotografia na capa do livro, xilema e floema, elas não possuem, tá? Se elas não têm vasos condutores, elas também não têm órgãos verdadeiros, certo? Elas não têm folha verdadeira, elas não têm caule verdadeiro, elas não têm raízes verdadeiras, tá? Elas têm filóide, cauloide e rizoide, que eu colei aqui de uma forma muito mal feita. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar isso. Deixa eu voltar para cá. Não consigo voltar. Era para consertar a figura para melhorar a visualização. Elas não têm folhas verdadeiras. Acho que agora vai. Nem raiz, nem caule. A gente usa esses termos que são os mesmos termos que a gente usava em alga, tá? Deixa eu separar aqui as figuras, porque se eu for enviar, eu já envio direitinho. Eu vou deletar. Vou deixar só essa que é mais importante. Então, veja só. Tem a explicação de todas as estruturas do corpo dela aqui, nesse slide. E também vai ter no livro de vocês, na página 158, tá? Quem estiver acompanhando no livro. Deixa eu ver aqui. Deixa que o aplicativo liberar. Então, características delas, né? Além delas não possuírem esses órgãos verdadeiros, isso é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção. Elas são avasculares, então elas têm pouquíssimas coisas, né? Não tem vaso condutor e não tem órgãos verdadeiros, né? Elas vivem em ambiente sempre úmido, tem que ser rico em água e constante, né? Para que elas consigam se alimentar, porque é a água que vai trazer o alimento para ela, já que ela não tem raiz, para que ela consiga se reproduzir, porque o esporo vai cair na água e vai levar para outro lugar para que o filhote cresça, né? Dê origem a uma nova planta, e por aí vai. Então, ela depende da água não só para reprodução, mas para alimentação também, né? Elas não apresentam raiz, nem caule, nem folhas, e são bem representadas pelos musgos, né? Que a gente chama também de lodo, certo? E as plantas hepáticas. Aqui tem as fotinhas que eu já mostrei para vocês. A próxima são as pteridófitas. Pteridófitas são plantas muito bonitas que normalmente a gente usa para ornamentação. Como exemplo, a gente tem algumas samambaias, alguns tipos de palmeira, tá? Plantas diversas. Essa aqui, ó, a samambaia havaiana, caríssima, R$70 um vasinho, pode chegar. E essa aqui é a minha, a selvagem, tá? Ela é mais alargada, ela é mais feinha, mas eu gosto muito dela. Então, são plantas mais para ornamentação. Elas não têm fruto, né? Então, elas não dão nenhum lucro pra gente, além da beleza delas. E essas plantas são um pouquinho diferentes das briófitas. Elas são um pouquinho mais evoluídas.
elas já possuem vasos condutores, então elas já têm xilema e floema. E como a evolução deu para elas vasos condutores, elas começaram a desenvolver órgãos. Então elas têm folhas, né? Essa folha aqui já é verdadeira. Elas têm folha, elas têm caule e elas têm raiz, certo? Então ela já tem estrutura de planta. O que está faltando nessa planta para eu dizer que elas são completas? Quem consegue me dizer? Dou mais 25 décimos para completar o meio ponto. O que falta nessas plantas para elas serem consideradas completas? Elas têm caule, raiz e folha. O que está faltando nelas? Semente. Fruto. Fruto, semente. Está faltando mais uma estrutura. Além de fruto e semente, falta o quê? Fruto, semente e que mais? Elas são lindas, mas elas poderiam ficar mais lindas ainda se elas tivessem flores, gente. Como é que vocês não lembram de flores? Meu Deus! É a primeira coisa quando a gente pensa em... A gente gosta de planta, a gente acha bonito um verde e tal. Mas quando a gente vê um colorido no jardim ou numa floresta, a gente se encanta, né? As flores lançam um feitiço na gente, né? Não só na gente, mas em vários outros animais. Então, lhes faltam flores. Falta todo o aparelho reprodutor, né? Fruto... Não. Primeiramente, flor. Segundo, fruto. Terceira, semente, né? Nessa ordem que a gente tem que estudar. Então, faltam essas estruturas reprodutivas nela. Elas, assim como as briófitas, elas têm gametófito e esporófito, né? Então, elas se reproduzem por meio de esporos, não são sementes, né? Então, elas ainda precisam da água para isso, para reprodução, né? Elas, a samambaia, atrás da folha delas, eu não sei se eu coloquei figura, não coloquei. Temos os soros. Aqui é a folha, eu viro a folha, vai ter um monte de bolinha marrom. Inclusive, vai acontecer um acidente comigo na primeira vez que eu fui cuidar de uma samambaia. Eu não estudava biologia nessa época. E eu fui lavar as bolinhas que tinham do lado. Só que as bolinhas eram os esporos da planta. Era por meio do qual elas iam se reproduzir. E eu matei a planta para variar, né? Pode lavar com água e detergente se tiver infestação de praga. Eu achei que era praga. Então, eu fui lavar e acabei matando uma samambaia caríssima do meu pai. Muito cara e linda. Porque eu fui lavar os filhotes Eita, dela. ele deve ter tem um remorso, né, até hoje. Eu levei uma pizza, né? Enfim. Mas, e nunca entendi o porquê. Na verdade, nem ele sabia o porquê daquilo ali, né? Ele me puniu por eu ter destruído a planta, que era muito cara e bonita. Mas ele não sabia que eu tinha lavado as estruturas reprodutivas dela. Na verdade, eu só vim saber que aquelas estruturas eram para reprodução lá na faculdade. Lá na faculdade foi que eu fiquei sabendo que aquilo ali seriam as futuras samambaias. Quando chove, aquelas sementinhas são lavadas automaticamente, caem no solo e dão origem a outra planta. Então é assim. Eu só vim saber disso depois. Keila, quero meu meio ponto, hein, Keila. Eu vou Também dar, quero. vou lembrar. A Clara e a Luísa têm um monte de meio pontos aí aleatório voando, que eu vou ajeitar no momento certo, quando eu estiver terminando o sistema. Estou quase terminando. Então, eram estruturas reprodutivas. Então, elas apresentam tecidos verdadeiros já, até lignina elas têm, né? Possui raiz, caule e folha. Também depende da água, mas agora é só para reprodução, não é mais para conseguir alimento, né? Óbvio que com folhas verdadeiras elas conseguem realizar fotossíntese, então dá tudo certo para elas. É uma fotossíntese boa, de qualidade, né? Não é aquela fotossíntese minguada lá das briófitas. Então, elas são encontradas tanto em regiões árticas, né? Como em regiões tropicais e até regiões áridas. Ártica é uma região mais fria, né? Mesmo assim, as samambaias têm... Alguém aqui já assistiu a série Vikings? Uma série maravilhosa, vale super a pena assistir. Tanto para a história como para a biologia. Os vikings, normalmente, eles são de regiões frias, né? Aquela parte mais gelada da Europa, Noruega, Islândia, então são habitats muito frios. Mas se você vê as florestas onde os vikings se escondem, elas são recheadas de samambaias. Você vê samambaia, só samambaia, 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 samambaia. Então, porque as pteridófitas se dão muito bem no clima frio, certo? Mesmo com pouca luz, elas conseguem ficar muito bonitas. E elas são muito resistentes, tá? Você não precisa ter grandes cuidados com a samambaia. É por isso que eu gosto delas, tá? Mesmo com uma pessoa assim como eu, consegue cultivar uma samambaia.
Elas vivem em ambientes tropicais, ficam maravilhosas. Não é à toa que elas são maravilhosas aqui no Brasil, no Havaí e tal. E elas vivem também em regiões mais desérticas. Então, a gente pode encontrar samambaia lá perto do deserto, em forma de palmeira e tal. Certo? É comum, é tranquilo. A gente chama elas de samambaias. Também temos as avencas e as cavalinhas. São os tipos de planta pteridófitas mais conhecidos, tá? Gente, por hoje eu vou parar aqui. Eu não vou dar início, já terminou o tempo da aula também, né? Eu não vou começar a gimnosperma. Eu vou deixar a gimnosperma para a próxima aula. Mas vocês vão fazer atividade de casa, certo? Mas não vou passar hoje porque hoje tem prova. Mas depois eu vou deixar as atividades de casa para fazer tudo de uma vez só. Por hoje é só, queridos. Até mais. Valeu. Cores e flores. Parecendo música de certas pessoas. Tchau, tchau, gente. Boa aula. Tchau, Keila. Tchau. Boa prova. Tá bom. Estudo. Tchau.